Olá! Hoje a gente vai falar de um livro do Balzac, A Obra-Prima Ignorada, que é uma novela curta, mas profundamente intensa. Ela fala sobre arte, criação, perfeição, perfeccionismo e os limites do olhar humano. Apesar dela ter sido escrita no século XIX, ela foi publicada em uma parte em 1831 e a outra em 1832, a história se passa em Paris no século XVII, no ano de 1612, que começa. E gira em torno de 3 pintores em diferentes fases da vida e também da carreira. O texto ele começa falando do Nicolas Poussin, que é um jovem talentoso, mas ele ainda é pouco conhecido, né? E ele é encantado ali, né? Ele é dedicado a crescer na arte, a aprender, né, sobre arte. Ele vai visitar o ateliê do pintor Pourbus. E ali ele vai conhecer o Freyhofer, que é um artista mais velho, né, um artista misterioso, lendário, conhecido por seu talento extraordinário e também por sua obsessão com a perfeição. Então o Balzac ele vai descrever para a gente o Freyhofer quase como se ele fosse uma obra de arte viva. Aí tem uma descrição muito linda, muito perfeita lá, em que ele fala que o Freyhofer é uma pessoa, né, marcada pelo tempo, né, um senhor marcado pelo tempo, pelo rigor, pela genialidade. O Freyhofer ele vai criticar duramente a pintura do Pourbus, né, porque o Pourbus era um pintor que tinha uma arte mais clássica, mais tradicional, mais aceita, e já o Freyhofer ele era mais radical, sabe? Ele era bem mais perfeccionista e tudo. E aí, tem um momento que o Pourbus ele acaba mostrando uma obra sua, né, uma pintura sua para o Freyhofer, que estava muito bem feita, mas o Freyhofer acaba fazendo duras críticas. Ele fala que tinha ali, né, a técnica estava correta, mas faltava vida à obra, faltava ar, faltava energia, faltava muita coisa. E para ele a arte não deveria apenas copiar a aparência das coisas, né? Ela deveria capturar a essência, né? Aquilo que pulsa por dentro. E aí, falando sobre isso, explicando, né, a sua visão de arte, num momento lá de êxtase, ele acaba pegando os pincéis para retocar a obra do Pourbus. E realmente fica muito bom, né? Ele transforma essa obra e mostra como que ele tinha uma habilidade, né, magistral, uma coisa assim, fantástica. E acaba sendo revelado também um grande segredo que ele tinha, que era uma obra, né, que era sua obra-prima, só que ela era uma obra secreta, que era um retrato de uma mulher, né, chamava Catherine Lescaut. E ele deu nome para ela, né, de A Bela Impertinente. E aí ele conta que ele está trabalhando nessa obra há mais de 10 anos e durante todo esse tempo ele nunca permitiu que ninguém a visse. E para ele, né, a pintura era como se fosse um ser vivo, né, uma presença real, uma coisa muito íntima ali. E ele descreveu tão bem, né, a pintura dele que estava quase chegando, né, ao ponto que ele queria, né, que ele idealizou. E os outros também são artistas, claro, né, tiveram uma curiosidade muito grande para poder ver essa obra, mas ele demonstrou que tinha um ciúme também, como se essa obra fosse uma mulher, uma amante, e que ninguém nem pudesse vê-la. Só que aí os 2 outros artistas, né, movidos ali por uma curiosidade, né, e por uma ambição, acabam fazendo uma proposta para ele, né? O Poussin, que propôs, né, oferecer a sua amante, né, sua namorada Gillette, para ser modelo para o Freyhofer, para poder comparar com sua obra, porque tem um momento que ele fala que está quase pronta a obra, mas falta, na verdade, ele ter um modelo real, né, uma mulher, para que ele pudesse comparar e ver se realmente, né, sua obra estava superior, estava perfeita como ele queria. E aí a amante lá do Poussin, ela é uma jovem realmente muito bonita e que amava muito ele, e ele resolveu propor para o Freyhofer e também para a namorada dele, né, para que ela posasse para o Freyhofer como moeda de troca, para eles poderem ver o quadro. E no início a namorada dele não quer, né? Ela é bem resistente, né? E ela também sofre muito com essa proposta, né? De pensar que
o valor, né, dela, do amor dela e da relação estava ali meio que sendo diminuído em relação à importância que a arte tinha pro amante dela. Mas ela acaba aceitando essa proposta com o sofrimento, né? E aí, quando o momento chega, o Frauenhofer, ele finalmente, né, depois de fazer a comparação, fica satisfeito, né, com a sua obra e acaba revelando, né, tirando ali, né, o pano que cobre a tela e revelando a tela. E para Poussin e para o Pourbis, a obra, eles ficam ali pensando, né, refletindo se eles estavam, se um estava enxergando o que o outro também estava enxergando. Essa cena é muito engraçada, porque o Frauenhofer, ele vai descrevendo o que tem no quadro, né? Vai mostrando os detalhes e vai, tipo, olha só se isso não, né, se não é a perfeição, olha se a gente não praticamente consegue tocar, como se a imagem da mulher, né, que ele retratou ali, pudesse estar realmente viva, como se as pessoas pudessem, era algo assim, né, incrível, algo que ninguém nunca tivesse conseguido fazer e estava ali como se ele nem precisasse escrever, mas ele estava descrevendo. Enquanto ele descreve, os dois ficam procurando aquela imagem na tela e, na verdade, eles não conseguem enxergar. O que eles estão enxergando é um caos, né, de cores, de formas, de riscos, quase impossível de decifrar, de separar uma coisa da outra. Até que eles se deparam com um detalhe, né, que vai chamar a atenção dos dois, que eles encontram um pé, né, um pé nu pintado ali naquela tela com uma perfeição absoluta, mostrando a genialidade, né, que o Frauenhofer, ele tinha realmente a técnica ali de forma incrível. Mas esse pé foi o único fragmento que escapou, né, aquela confusão causada pelo excesso das camadas de retoques que o Frauenhofer fez durante esses quase 10 anos, sempre buscando melhorar aquela tela. Então o Frauenhofer, ele percebe que a sua visão total da perfeição não pôde ser compartilhada. O ideal, né, daquela mulher que ele tem, aquela mulher que ele passou para a tela, na verdade, ela está invisível pelo excesso de correções, né, que ele fez para melhorar aquela imagem. E aí ele fica com muita raiva, ele fica desesperado, na verdade, enlouquecido, meio que expulsa, né, os outros dois pintores, eles saem dali, e ele fica sozinho com o quadro, e tomado pelo desespero, ele destrói a tela. E depois ele fica se sabendo que ele morreu naquela mesma noite, levando consigo, então, a obra-prima inacessível, invisível, ignorada. A sua busca pelo absoluto acabou o isolando e transformando essa obra em algo que existiu apenas na mente dele como criador e o distanciou completamente do mundo. Ele ficou, né, para ele estava viva aquela imagem porque ele ficou trabalhando com essa imagem, com esse ideal por muito tempo, mas ele não conseguiu compartilhar, né, não conseguiu fazer com que outras pessoas pudessem apreciar essa imagem que ele conseguiu, né, atingir. Essa história, ela vai dialogar também, né, com a filosofia, porque é só a gente lembrar de Platão, que já questionava, né, se a arte deveria imitar a realidade ou revelar algo para além dela. O Frauenhofer, ele tenta justamente isso, né, ir além da imitação, buscar capturar uma essência, né, uma essência que seria invisível, né, a essência das coisas que é invisível. Mas essa busca, como Platão já sugeria, é muito arriscada, né? Quanto mais a gente se aproxima desse ideal, mais a gente perde a forma concreta. E do ponto de vista psicológico, esse texto, ele também é um exemplo extremo de perfeccionismo e de obsessão. A criação, ela deixou de ser uma ponte com o mundo para acabar se tornando uma prisão, né? E na sociologia a gente tem também esse texto mostrando para a gente que nenhuma obra ela existe fora de um contexto social, né? Sem reconhecimento, sem diálogo, qualquer genialidade vai se tornar invisível. A Gillette, a amante do Poussin, ela simboliza também para a gente o ser humano concreto, né? Muitas vezes sacrificado ali em nome de ideais, de projetos, né? De obras. E também a gente tem nesse texto uma antecipação, né? de elementos
que viriam fazer parte da arte moderna, né? O Frauenhofer, ele, ao sobrepor muitas camadas, né, na tentativa de aperfeiçoar, né, de chegar à perfeição, ele fez com que a figura humana, como ela era representada antes, se tornasse ali irreconhecível. E assim a gente pode pensar nele como um precursor de movimentos artísticos que vieram depois, como o cubismo, né, a arte abstrata. É interessante também a gente lembrar que o próprio Picasso gostou muito dessa novela, ficou fascinado, né, de alguma forma se identificou ali, né? Ele chegou a falar que o Frauenhofer o inspirava. A ideia de criar algo que rompesse ali com a figuração tradicional e que desafiasse o olhar do público, né? A gente tem, então, essa história, a obra-prima ignorada, falando da perfeição absoluta, né? E que essa perfeição absoluta, né? A busca dessa perfeição absoluta sem diálogo com o outro pode, na verdade, levar o ser humano ao isolamento e também ao fracasso. No mundo contemporâneo, essa obra ela permanece atual. A gente vive hoje em uma cultura que valoriza esses resultados impecáveis, performance, excelência, muitas vezes com uma obsessão, né, que cria, na verdade, uma paralisia, um sofrimento, exatamente como aconteceu com Frauenhofer, né? Então, no fim, o Balzac está nos provocando esse tipo de reflexão. Será que a obra-prima ela existe apenas na mente do criador ou ela se torna verdadeira quando ela toca o outro? Quando ela é vista, sentida, compreendida, compartilhada? Quando a gente abre mão do perfeccionismo, né? Quando a gente tem um ideal em mente, mas a gente abre mão de atingir, né, essa perfeição para conseguir realmente desenvolver algo, criar e mostrar ao outro, mesmo sabendo que esse produto, né, esse resultado, ele não é exatamente como a gente gostaria que fosse, como a gente idealizou, mas é o que foi possível, é o que é possível no mundo real, no mundo concreto. E assim a gente poder compartilhar aquilo que a gente tem a oferecer né, para a comunidade, para o outro, e não se sentir mal por causa disso, né? Não sofrer por causa disso. E a gente tem esse sofrimento do Frauenhofer quando ele descobre que a obra dele ela não é compartilhada, né? Ela não pode ser mais compartilhada. O desespero que isso causa, né? O quanto, às vezes, uma obsessão, o quanto é perigoso, porque em algum momento você pode se dar conta, né? Desse todo e não conseguir elaborar psicologicamente isso. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Até lá!